Muito bem. Então, vamos lá. Ele aqui está carregando. Então, para a gente dar sequência aí no nosso plano de negócios, o último tópico que a gente tem que entregar, né, condensado todos eles juntos, é o plano operacional. Então, tem videoaula lá, claro, né, a respeito do plano operacional, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ela aqui, e aí a gente faz aquele nosso esquema de sempre, né? Eu comento sobre um pouco sobre qual é a atividade, né, sequencial, e vocês vão para as reuniões paralelas para fazer as atividades. Então, o plano operacional nada mais é do que você descrever no nosso plano de negócios, detalhadamente, como vão ser os seus processos para entregar o seu produto, seu serviço, o que você oportunizou. Então, ali no nosso documento, você vai ter que descrever todo esse processo produtivo. Então, se você vai usar materiais que você vai usar, vai passar para a primeira etapa desse processo de transformação vai ser qual, e a segunda vai ser qual, quantas máquinas eu preciso nesse processo, no seguinte, quantas eu preciso e quantas pessoas eu preciso. Então, eu vou ter que detalhar e descrever a respeito de todos esses processos que estão relacionados a fazer com que o produto chegue acabado, né, ou o serviço, né, esteja à disposição do cliente. Então, esse sequenciamento que vocês precisam pensar. A professora precisa fazer o fluxograma, né, o fluxograma de processos? Ó, não precisa, mas se você achar que é mais fácil para você pensar, né, fazendo o fluxograma, o que você precisa em cada uma das etapas para concluir o seu produto acabado ou entregar o seu serviço, então faça, né? Então, assim, não estou cobrando o fluxograma para diminuir um pouco do trabalho de vocês, mas mentalmente vocês têm que pensar nessa estrutura para conseguir descrever, né? Então, não há necessidade de montar todo esse fluxograma, porém, na cabeça e na imaginação de vocês, vocês precisam, né, pensar a respeito de como que isso vai funcionar. Se vocês quiserem colocar isso no papel, ótimo, aí pode anexar, mas não é obrigatório fazer o fluxograma. O que você precisa é descrever, tá? Operacionalmente, como serão suas atividades. Então, como serão suas atividades, quantas pessoas, quantos materiais precisam, que materiais precisam para fazer todo esse processo, cada um desses processos, né? E detalhar, então, cada um desses elementos. Então, cada caixinha, o que você vai precisar? Normalmente você precisa de pessoas e precisa de equipamentos. E então você vai detalhar o que você precisa em cada um deles. Então, eu penso em que cada um desses quadrinhos aqui é como se fosse um departamento, né? Então, nesse primeiro quadrinho, pode ser que você tenha lá um diretor, né? Ou vão ser vocês, os diretores executivos, então vocês estão nessa primeira caixinha, o planejamento, por exemplo, dessa organização. Então, na sequência, vamos pensar em produto, fica mais fácil desse entendimento. Então, então, eu tenho que gerar o produto final, certo? Para mim gerar esse produto final, então eu preciso dessa primeira etapa. Então, eu preciso de compras de suplementos, né? De suprimentos para que eu consiga desenvolver o nosso produto. Então, aqui vai ter alguns cargos que vão fazer algumas atividades para comprar os materiais necessários. Então, eu preciso de equipamentos e eu preciso de pessoas. Então, que equipamentos que eu vou precisar, eu vou ter que detalhar. E quantas pessoas eu preciso aqui. Então, quantas pessoas são necessárias, por exemplo, dentro aqui do compras, né? Quantas pessoas são necessárias? Precisa de uma só? Então, só o gerente
de suprimentos, por exemplo, ele já vai ser suficiente para, nesse primeiro momento, para suprir as minhas necessidades. Não, eu preciso ter o gerente, mas eu preciso ter um auxiliar. Então, que cargos estão relacionados aqui? Então, cargos. Então, eu tenho gerente, eu tenho auxiliar, né? Então, e aí no financeiro? Eu tenho gerente financeiro, eu tenho auxiliar do financeiro, e aí quantos auxiliares eu preciso? Então, detalhar quantos e quantos cargos precisa ter. Muito bem. Então, se eu tenho gerente, eu tenho auxiliar, o que o gerente vai fazer? Né? Quais são as responsabilidades, ou seja, a função desse gerente? Quais são as responsabilidades? O que ele vai desempenhar? Quais atividades ele é responsável por fazer? Então, você vai descrever quais são essas responsabilidades. E aí, o auxiliar? O auxiliar financeiro, o auxiliar de suprimentos, quais são as atribuições, quais são as responsabilidades que ele vai fazer. Então, detalhar também essas atividades. Eu sei que muitos de vocês já vão perceber que está bem relacionado ao detalhamento que vocês já devem ter pensado lá na apresentação executiva ou sumário executivo, de que cada um dos sócios vai estar responsável por fazer dentro da empresa. Se vai ser só, por exemplo, só sou eu e mais o meu sócio, e a gente vai fazer tudo agora no começo. Ok, mas você vai detalhar lá, então, vai detalhar a respeito desses sócios, então, né? Que responsabilidades cada um vai ter, relacionado a que cargo, que responsabilidades, que atividades você, sócio, vai desenvolver. Você tem qualificação para isso? Então, você precisa também estabelecer e dizer, né, que qualificação é necessária para que você desenvolva essa atividade. Então, você tem que detalhar quais são essas qualificações. Eu preciso saber falar inglês para conseguir fazer programação. Ok, então você precisa ter conhecimento da língua inglesa, por exemplo. Mas eu preciso saber, pensando, né, em fazer aplicativo. Não sei, precisa ter conhecimento em Java, em Delphi. Que qualificações precisa ter? Então, isso são qualificações, você vai descrever que qualificações são necessárias. Precisa ter ensino superior? Não, não precisa. Eu preciso saber me comunicar muito bem? Isso precisa. Eu preciso entender como se faz um planejamento, eu preciso entender do financeiro, de aspectos financeiros, aspectos administrativos. Então, você vai detalhar também a respeito disso. E, para isso, é interessante que você faça uma tabela. Um exemplo é essa tabela que até é do nosso plano de negócios, que está anexado lá como um exemplo a ser usado, né, dos colegas que fizeram nos nossos anos anteriores, o plano de negócio. Então, aqui é um exemplo, óbvio, poderia ser diferente, poderia ser melhor, mas aqui eu apresento um modelo para que vocês possam ter noção, né, de como poderia estar fazendo. Então, aqui, qual que é o cargo, né? Então, aqui está escrito desenvolvimento back-end, mas então é o cargo desenvolvedor de back-end, ok. Aí tem aqui, a gente pode estabelecer aqui, quem faz o desenvolvimento, quem faz o cargo, né? Quem faz o desenvolvimento back-end. Então, é esse sócio aqui. No meu caso também vai ser eu sócio. Ok, mas o cargo desenvolvedor de back-end, que qualificações são necessárias? Ele precisa ter proatividade, conhecimentos na linguagem escolhida, então eu posso estabelecer já qual vai ser essa linguagem ou não, posso colocar minhas linguagem escolhida, e atribuições. Então, ele vai fazer a programação e os testes no software, certo? Então, vai ser essa pessoa. Então, quantas pessoas vão ter aqui? No caso, eles eram 3 sócios, eles alocaram todas as atribuições dessa organização deles para os 3 e dividiram todos os cargos e as atribuições que cada um ia ter, né? Atribuições ou responsabilidades, assim como vocês queiram nomear. Então, aqui dá para perceber que, contabilmente, quantas pessoas são? São apenas 3. Então, você vai descrever, né, fora a tabela, que então, a empresa inicialmente contará apenas com
com os 3 sócios fazendo todos os processos, e os processos estão detalhados em cada cargo, qualificação necessária e as atribuições. Caso você tenha empregado, então você vai ter que detalhar qualquer atividade que esse empregado vai estar fazendo dentro de qual cargo, né? De qual dos processos do RH, do comercial, do financeiro, da onde, né? Então você vai ter que detalhar. Então, talvez fazer dessa forma aqui fique mais fácil para entendimento de vocês. Eu já escrevi lá em cima, né, algumas coisas lá em cima a respeito dos sócios, né, e o que cada um ia fazer, traz para cá. E sempre lembrar, né, mas daí vai estar repetido. Mas o sumário executivo, vocês lembram que é uma introdução? Então, e ele vai ser sempre o último que a gente vai começar a fazer, o primeiro a começar a fazer e o último que a gente vai terminar. Por quê? Porque eu estou escrevendo aqui e eu vejo que ele tem essas atribuições, eu volto lá e faço um detalhamento mais resumido a respeito, né, de como que essa empresa vai funcionar. Então, eu trago uma introdução, mas para isso eu preciso fazer uma construção muito mais rica nos outros processos. Então, lá na introdução, que eu digo do trabalho, que é o nosso sumário executivo, ou também chamada apresentação executiva, você vai resumir muitas coisas do que você detalhou aqui, né? Então, é importante fazer esse quadro de detalhamento de quem vai fazer o quê, que cargo, que qualificações são necessárias e quantificar quantas pessoas serão necessárias para desenvolver as atividades. Tudo bem? Acredito que está tudo bem. Então, a respeito, né? A gente precisou organizar o quê? Planejamento operacional é basicamente fazer a organização de como a nossa empresa vai operar, ou seja, que processos eu preciso e como eu vou organizar tudo isso. Então, organizamos as pessoas através daquela, né, daquela planilha ou da forma que a gente vai detalhar. Então, organizamos as pessoas. Mas organizamos as pessoas e elas precisam estar alocadas em um local físico, em um espaço físico, né? E dentro desse espaço físico, né, ou também que a gente chama de layout, né, esse espaço físico, eu necessito de equipamentos e, né, todas as máquinas, equipamentos, tudo o que eu preciso para desenvolver essas atividades. Então, essas pessoas estão nos cargos, mas elas precisam de vários equipamentos para conseguir desenvolver as atividades dela. Eu sei que, né, eu posso ter todos os cargos, mas e a pessoa, como que ela vai executar o processo, né? Então, ela precisa ter uma cadeira, uma mesa e o computador. Muito bem. Então, você vai detalhar que você precisa de mesa, de cadeira, de computador, da impressora, de uma máquina específica para desenvolver o teu processo, né? Então, você vai estar relacionando tudo o que você precisa comprar, tá? E você precisa desenhar esse layout, tá? Esse não, né? Esse é um exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, detalhou o que é cada local, aqui nesse exemplo, né? Então, é um depósito, no caso aqui, para farinha de trigo, né? E no segundo local, então, foi dividido. Então, aqui é uma amassadora, amassadeira. No terceiro, uma balança. Então, além de você pensar, claro que aqui a gente tem muito mais aplicativo, então eu vou precisar de um local físico pequeno para desenvolver a atividade. Mas eu preciso de uma estrutura física, onde eu preciso ter, por exemplo, aqui, né, que eu estou fazendo processamento de farinha para algum produto. Então, eu preciso ter equipamentos. Então, preciso ordenar para que eles fiquem numa estrutura lógica adequada também para que eu não tenha superprodução, eu não tenha retrabalho, eu não tenha desperdício, né? Então, eu tenho que pensar nessa estrutura para que a gente não tenha desperdício de tempo, né? Num layout. Por acaso, né? Eu acredito que vocês devam ter frequentado o RU, quando funcionava, claro. Vocês acham que a estrutura lógica, quando você entra na forma anterior, que era, né, quando mudou a empresa. Anteriormente, você entrava, já ia direto para o buffet.
Agora não, você tem que entrar e dar uma volta gigantesca para chegar até o buffet. Esse layout você achou melhor ou achou pior? Então, você tem que pensar nessa estrutura também, né? Um exemplo, né, que a gente pode pensar que pode ser melhor ou pior, o que eu poderia estar fazendo e alocando as coisas da forma que facilite, né, tanto para o cliente quanto para desenvolver as atividades. Então, você tem que pensar nessa estrutura lógica onde você vai colocar tais equipamentos, maquinários e as pessoas, né, ficarem perto para desenvolver as atividades. Não adianta nada, por exemplo, eu colocar, as pessoas vão pensar aqui, trabalhar nesse canto aqui, e eu tenho uma impressora apenas neste canto aqui, por exemplo, né? Aí ela imprimiu, ela tem que levantar de lá, vir aqui, vir aqui, vir aqui, e fazer os desvios aqui, chega aqui. Ok. Se você começar a contabilizar quanto tempo ela demora para vir daqui até aqui, se ela tem que imprimir muitas coisas durante o dia, ela tem uma perda de tempo gigantesca. Então, não é mais fácil eu colocar mais para cá? Então, você tem que pensar nesse layout, onde você vai colocar cada equipamento, como que vai ser mais fácil, tá? E contabilizar isso. Então, se você desenhou aqui que vai ter uma impressora, então, você vai ter que listar, fazer uma lista, né, logo abaixo, dizendo que, então, tem uma impressora, tem mesa, cadeira, quantas tem, né? Então, não vai contabilizar e listar todos esses equipamentos, materiais, o que você vai precisar estar utilizando para desenvolver as atividades. E pensar também essa disposição de onde você vai alocar cada uma das pessoas e os materiais, como vai ficar melhor estruturado. Professora, mas eu tenho... na minha simulação eu vou fazer que eu vou estar na incubadora, eu vou fazer que eu estou aqui num cômodo da minha casa. Muito bem. Então, como um exemplo que a gente tem ali dos colegas, que eles fizeram como se eles estivessem incubados, aqui eles fizeram a salinha da incubadora. Então, eles fizeram um layout da salinha que eles ficariam, né, que eles seriam apenas 3 pessoas, e eles detalharam o que eles precisariam. Então, eles precisariam de 3 computadores, de mesa, cadeira, né, um armário aqui. E aí, o restante das coisas, professora, cadê o banheiro, cadê as coisas? Então, como a incubadora, ela disponibiliza o banheiro, ela disponibiliza a impressora, ela disponibiliza vários outros equipamentos ou materiais que são necessários, né? Mas, então, a incubadora, ela disponibiliza isso, né? E eu não tenho que entrar e colocar esses materiais, equipamentos, porque eles já estão lá. Então, professor, mas e aí não precisou desenhar? Não, você desenhando só a sala está ótimo para você ter esse entendimento, né? Porque muitos materiais e também esse amparo, né, a incubadora dá. Mas eu estou no cômodo da minha casa. Eu tenho uma impressora aqui em casa, já. Então, se você quer usar ela, você já não vai precisar comprar, tá? Porque aí tudo que você vai relacionar, você vai ter que dizer e vai ter que pensar que isso vai gerar custo, certo? Então, se vai gerar custo, você vai comprar isso, depois, então, quando chega na parte financeira, você vai ter que verificar quanto tudo isso que você está querendo alocar aqui de equipamentos, de pessoas, quanto tudo isso vai estar sendo impactado financeiramente. Então, vocês têm que relacionar tudo isso e depois orçar, né? Fazer um orçamento disso para conseguir entender como que isso impacta na organização, como é que isso vai ser, vai ter retorno, né? Aqui, por exemplo, professor, né? Aqui no caso tem 3 computadores, só que eles escreveram no plano deles que inicialmente eles não iriam comprar computadores, porque cada um tem o seu notebook, eles usariam o deles. Tem problema você escrever isso? Não tem, desde que você escreva isso, ótimo, né? É um custo a menos para você, né? Então, o que você vai comprar, você vai detalhar e desenhar tudo que você precisa, né? Mas você escrevendo alguns aspectos, né? Também não tem problema, né? Mas você precisa descrever, ok? Então, o operacional, ele é rapidinho, assim, para a gente comentar sobre ele, né? Então, não
não tem muito a detalhar sobre, apenas executar mais, né? E se alguém tiver dúvida, fica à vontade, né? Pode falar. Boa tarde, professora. Boa tarde, Eu, Kê. eu tenho uma dúvida, mas eu queria tirar naqueles minutinhos finais lá da aula que você vai deixar, né? Que é Que a mais gente fica aqui, né? Mais isso, que é a pontual do seu? questão, tipo, geral do trabalho, que eu depois eu achei lá os trabalhos que a senhora deixou como exemplo, aí eu segui aquela estrutura. Eu queria ver se está certo ou não, que eu acho que é para entregar aquilo, né? Aí eu não Sim. sei se hoje ia ter algo do plano de marketing também, mas eu acabei já. A gente foi meio que dando O seguimento com base. marketing, o marketing já foi, né? Ah, tá. Só que a dúvida, assim, por exemplo, tinha pesquisa desk ou um formulário. Aí eu tentei fazer a pesquisa desk, né? Porém, não achei dados convincentes, vamos dizer assim. Então a gente partiu pro formulário. Ótimo. Inclusive, obrigado a todos aí que responderam. A gente já tem mais de 20 e poucas respostas. Inclusive, deu para identificar que a professora também respondeu. Muito obrigado. Eu queria saber como a gente vai sintetizar aquelas respostas para colocar de fato ali, se é só gerar os gráficos, colocar, ou se a gente tem que comentar algo do tipo. Mas era Tudo isso. bem. Eu acho que a dúvida é pertinente, a gente já consegue sanar de vários colegas aí. E assim que eu consigo, eu sempre respondo os questionários, os formulários, mas a princípio, a respeito dessa pesquisa desk e pesquisa formulário, a gente tinha combinado que seria, você poderia optar, né, ou pesquisa desk ou formulário, o que fosse mais viável para vocês, né? Mas uma das duas é obrigatório fazer, tá? Então, ou uma ou outra, mas que tragam dados que sejam interessantes para vocês conseguirem, né, desenvolver a partir dessas identificações aí, né? Então, ou era uma ou era outra, mas se você conseguisse fazer as duas, muito mais informação você vai ter. Então, show de bola. Então, como vai ser a entrega dos dados do formulário? Você vai escrever como você tivesse feito uma pesquisa. Então, até vou compartilhar o trabalho que está lá de exemplo, das meninas e dos meninos, né? Que está lá de exemplo no Moodle, que é esse trabalho aqui. Tem dois, né? Tem esse e tem mais um, mas basicamente eles mostram a mesma estrutura. Então, primeiro, como vocês vão ter que entregar? Então, a gente precisa entregar quais etapas? Vamos chegar aqui, ó. Você precisa entregar a apresentação executiva até dia 30, né? A apresentação executiva, que envolve todos esses dados aqui, né? Missão, os dados do empreendimento e todos aqueles 9 elementos que compõem, então, apresentação executiva, a análise de mercado, que compõe o estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores, o plano de marketing e o plano operacional, né? Então, essa estrutura até aqui. Em que documento? Num documento igual esse aqui. Então, você vai estruturar dessa forma. Então aqui está a apresentação executiva, então eu fiz todos os elementos lá da apresentação executiva, beleza. E aí eu fiz análise de mercado com a pesquisa desk ou com o formulário, e eu vou fazer o quê? Né? Eu preciso extrair essas informações, igual como se fosse um trabalho científico, você não vai ficar só colando gráfico, você tem que interpretar aquilo, certo? Então, você vai colocar o gráfico aqui, mais te trouxe, né, os que mais te trouxeram informações, você vai explicar aqui a respeito do que se trata isso, e essa informação foi importante por quê? Então, faça um detalhamento aqui, então a partir disso foi identificado que
aqui, por exemplo, a faixa etária dos entrevistados, em sua maioria, estava entre 17 e 27 anos. Mas só jogar o gráfico aqui não é interessante, tá? Se você você precisa interpretar esses dados aqui, e muitas vezes você consegue cruzar essas informações. Então, esse gráfico aqui, cruzando com outro gráfico aqui, eu consigo interpretar que, né? Então, você vai detalhar a respeito disso, tá? Então, façam conclusões a respeito, não pegar o formulário do Google e jogar aqui. Isso, para mim, você tem que colocar lá no apêndice, ou até fazer as duas coisas. Você vem, escreve aqui, e eu gostaria que sim, se você fez formulário, você ou cola a pesquisa toda no apêndice, ou inclui o link do Forms que você usou, que aí, se eu quiser, eu vou lá em pesquisa e vejo o formulário todo, né? Ou pega e salva ele em PDF e joga aqui para o trabalho. Mas aqui, dentro dessa estrutura da análise de mercado, é importante você trazer dados que foram impactantes para você e que te fizeram tirar conclusões, né? Então, aqui, quais eram as ocupações dos empregados, então, dos entrevistados? Então, eles detalharam, fizeram esses cruzamentos. Então, aqui, esse gráfico aqui, eles fizeram cruzamento de 2 gráficos e ficou muito legal. Então, eles não pegaram só uma informação e jogaram para cá, eles fizeram cruzamento dos dois e tiraram conclusão a partir disso, né? Então, eles fizeram esse cruzamento de dados que ficou interessante. Então, trazer interpretações a respeito disso é importante, certo? Não só jogar um gráfico aqui, né? Trazer o que é interessante, que foi importante, essa informação que vocês receberam, né, através desse formulário que vocês fizeram. Então, olha só, eles fizeram vários cruzamentos de dados, né? Então, aqui, eles fizeram esses cruzamentos e chegaram a algumas conclusões que são interessantes. Tá? Então, usem disso, né? Então, aqui também, né? Pode ser o gráfico que você quiser, né? Ou, se você não quer colocar o gráfico, descreva, mas traga a informação para cá, que é importante, né? E aí, estudou os concorrentes, então aqui listou o que encontrou dos concorrentes, quais são as características de ferramentas, enfim, detalhou, identificou aqui alguns concorrentes, o que eles tinham, o que eles não tinham, qual era a diferença entre um e outro, qual era o preço de cada um. Aqui também, porque eles tinham 2 segmentos. E aí chegaram nos fornecedores. Quem eram os fornecedores? Também listaram 3 principais fornecedores daquela coluna vertebral, né? No caso aqui, eles estruturaram a respeito de servidores, né? Que eles poderiam usar. Então, aqui eles detalharam o que eles acharam importante para a escolha desse fornecedor. Então, detalharam aqui também, né? E aí chegaram no plano de marketing. Detalharam o plano de marketing, os 4 Ps, né? E aqui eles até fizeram o layout do aplicativo, detalharam, né? Várias questões a respeito ali dos 4 Ps. Aqui o material publicitário, eles fizeram, né, também. Então, aqui eles foram detalhando tudo que eles tinham a respeito dos 4 Ps. E aí chegaram no plano operacional. Aqui, então, eles fizeram o fluxograma deles. No caso de vocês, é o que eu acabei de falar. Não há necessidade se vocês conseguirem entender, né, o que vocês precisam. Então, aqui, eles fizeram aquela planilha quadro que eu mostrei para vocês, das funções, qualificações, atribuições que são necessárias. Aí eles fizeram um layout deles, detalharam o que eles precisam, né, comprar aqui. Então, eles fizeram esse detalhamento e é isso que vocês vão ter que fazer, né? Eles fizeram um layout, o desenho do layout e detalharam qual eram os equipamentos que seriam necessários, certo? Então, é como se vocês pensassem, é igualzinho o que eu acabei de mostrar, só que você passa uma régua aqui, né?
passa a régua aqui, e aí você vai passar a régua aqui por enquanto. Então, é até aqui que você vai entregar. De que forma? Exatamente nessa estrutura, tá? Exatamente como está estruturado aqui. Então, é um documento só, né? Nessa estrutura. Então, fica um documento só nessa estrutura, até aqui. Depois, você vai fazer o restante que é necessário, e você vai fazer o quê? Vai pegar e vai juntar aqui no documento. E vai deixar num documento só, sempre um documento só, e vai até o final o documento só. É um documento só, tá? Então, não interessa que são várias partes, mas você vai entregar num documento só para facilitar até a vida de vocês, né? Porque senão fica tudo em partes, fica complicado até para postagem, né? Então, aqui, pensem, né, que até o plano operacional num documento só. E acho que agora ficou melhor entendido ou não, Kelly? Sim, professora, obrigado. Entendi a questão da pesquisa agora, que era a forma, o que eu estava com dúvida. E, o, e os 4Ps aí, eu acho que eu coloquei, porque eu vi o deles como base, mas não discretizado, assim, separado. Meio que Não, não tem como. problema, não tem Tá, problema. Desde que componha, né, que você tenha pensado neles e escrito, eu consigo identificar que cada P tá representado aquilo que você escrever, né? tá. Eu imagino que possa estar, mas qualquer coisa no final da aula eu já pergunto de novo. Ok, beleza. Então, assim, acredito que a estrutura do trabalho, acho que agora ficou né, mais representativa aqui visualmente, né? Então, a gente chega até o plano operacional nesse documento só, e aí entrega tudo nesse documento. Mas entrega de que forma? Né? Então, vamos vir para cá, aqui no Moodle. Né? Então, aqui no Moodle, você vai entregar naquele documento só. Quem que entrega? Todo mundo do grupo, né? Ou do grupo da dupla? Não. Só uma pessoa pode entregar, porque vai estar o nome ali, né? Então, a hora que for fazer a correção, eu já consigo identificar quem que é do grupo, né? Qual que é o grupo, quais são as pessoas. Então, não precisa, né, todo mundo entregar, senão, né, aí a gente faz aquele mesmo esquema que a gente fez com o Canvas, né? Uma pessoa entrega, eu faço a devolutiva para aquela pessoa, aí vocês estão incumbidos de repassar para os colegas, né? Que estão em conjunto com vocês desenvolvendo o trabalho. Então, aqui no nosso Moodle, onde é que eu vou postar, professora? Né? Então, onde é que eu vou postar? Tem cada uma das tarefas, eu vou postar tudo em cada uma das tarefas? Não. Aqui era para vocês lembrarem, né, que é até tal dia, mas não é para postar, não poste nada aqui, né? Então, é para mim lembrar que essa atividade é necessário fazer, mas para postar no dia 30. Aí, o plano de marketing é para postar no dia 30, o executivo é para postar no dia 30, e operacional é para postar no dia 30. Opa, cheguei no próximo, não é dia 30, beleza. Então, é só até onde? Até aqui, que é dia 30, beleza. E aí, eu vou descer aqui, ó. Arquivos do plano de negócio a serem entregues. Então, anexe aqui as atividades com data do dia 30 do 3. Então, você vai clicar aqui, que aqui, para mim, fica um pouco diferente do de vocês, né? Mas, enfim, para mim aparece assim, de vocês deve aparecer diferente. E aí, você vai ter a aba aqui específica para que você consiga anexar, né? Então, você vai anexar um arquivo só apenas aqui, né? Arquivos do plano a serem entregues. Então, posta aqui. Ah, daí depois, professora, quando eu fizer o próximo, eu vou postar aqui. Exatamente, você vai postar aqui, você não posta nada em cada uma das outras atividades aqui, né? Então, aqui, tudo que você tem que postar é aqui, tá? Sempre, e esses três
tópicos aqui, é sempre aqui que você vai postar, tá? Então, que tem que ser entregue, a gente tem 3 entregas, a partir, né, de agora. Então, essa do dia 30, a próxima é dia 14 do 5, e a versão final é dia 3 do 5. Então, tudo que você tem que postar são nesses 3 tópicos, tá? Nos outros, não há necessidade de fazer postagem, tá? Então, é nesses 3 tópicos aqui para fazer a postagem. Nos outros, é apenas para que a gente vá descrevendo, né, e identifique que atividade que a gente tem que fazer, mas não há necessidade de postagem, né? Então, Professora, não tá errada aquela data, 14 do 5 ali, acho que é 14 do 4, né? a princípio, sim. Por causa Exato. que eu vou entregar o final Senão, antes de entregar o exato. outro. Eu vou alterar aqui, exatamente. Senão não vai fechar, né? Então, exatamente. Obrigada aí pela visualização. Vou alterar aqui, tá? Então, 14 do 4 é a próxima. Então, mas a princípio, então, lembrem que são essas as entregas aonde você vai ter que anexar um documento. E o documento sempre vai ser único, né? Um documento só com toda essa estrutura aqui, né? A versão final vai ficar exatamente igual essa aqui, né? Então, posta uma vez só, né? Tá tudo aqui. Tudo bem? Depois eu vou mudar aqui, tá? Ó, aqui ó, tá certo. É só as outras que ficaram com data, aqui embaixo que ficou com data diferente. Mas eu vou alterar daqui a pouquinho, tá? A gente só parando de apresentar aqui, eu já altero. Beleza? Tudo bem, Juan? Entendido? Tudo bem. Então, fechou. Então, vocês vão entregar amanhã até meia-noite, até o plano operacional, nessa estrutura em um único arquivo, em uma única pessoa que envia, e eu vou fazer a devolutiva o mais rápido possível, e assim que eu conseguir devolver, não tem nota, tá? Então, não se assustem, não mandou nota, não vai ter nota, tá? A princípio, para que serve essa primeira visualização e entendimento? Bom, muitas vezes vocês não estão conseguindo me mostrar o trabalho, eu não estou visualizando como vocês estão fazendo. Então, nada mais justo que essas primeiras versões que a gente chama, né? Eu visualizo e falo para vocês, acho que aqui a gente pode melhorar, né? Acho que aqui dá para alterar alguma coisinha, né? Aqui vamos incluir tal coisa, e aí eu faço a devolutiva, né? Oferecendo esse processo de melhoria, ou muitas vezes vocês fizeram tão bem que não vai precisar melhorar, ou não vai precisar fazer nada de correção, mas a intenção é dessa devolutiva, para vocês entenderem se é o caminho certo que vocês estão seguindo, né? Então, a gente faz essa primeira visualização. E aí eu faço a devolutiva, vocês identificam lá, né, normalmente eu coloco no corpo do texto, então, né, os comentários no PDF ali, aí você vai relacionando ali o que você acha que é importante mudar, ou você não vai mudar, enfim, aí você vai identificar o que você vai querer fazer. E aí, eu faço essa devolutiva assim que for possível, tá? Eu tenho um volume grande de correções aí, mas assim, eu vou tentar fazer o mais rápido possível para entregar, para que vocês já tenham uma sequência aí nas mãos para entender a direção e o caminho que vocês estão seguindo, até porque vocês também não têm muito tempo para arrumar, né? Isso é dia 14, então eu também vou acelerar, né? A gente tá com o pé no acelerador desde o começo, né? Então, a gente tá indo junto. E, a princípio, né, então vocês fazem essa entrega, eu faço a devolutiva, vocês identificam o que vocês podem melhorar. E aí, a versão final, que é a versão final aqui, aí sim, né, vai ter o peso, né, que é 7,5 o total do plano de negócios. Então, aí sim, vai ter o lançamento da nota, a identificação da nota, mas para isso vocês têm 2 chances de melhorar, né?
Então, nessa primeira entrega aqui, que é até operacional, que a gente vai fazer amanhã, e depois tem a outra entrega para verificar de novo se vocês fizeram melhorias ou não, né? Então, mais específico, aqui até uma parte, e essa outra parte, a intenção é não voltar para trás e olhar a parte mais financeira e a sequência que é identificada para entrega, né, até dia 14. Então, olhar essas entregas do dia 14, tá? E aí, no final, é olhado o documento como um todo para verificar. Então, aquelas modificações que a gente achava que seriam necessárias, né? Elas foram melhoradas ou elas foram esquecidas? Se elas foram esquecidas, aí possivelmente a gente diminui a nota pelo fato, dependendo, né, das modificações, verifica então as modificações que eram contundentes de melhoria e pontua, olha, não fez alteração, então é interessante um desconto, né? Nada mais justo. Então, é mais ou menos nesse sentido que é feita a avaliação e, né, detalhada a nota para vocês. E aí, de documento entregue é isso, né? Depois, claro, né, mas aí a gente tem hoje, como vocês podem ver, né, e eu coloquei ali, que hoje é nosso, né, meu e de vocês, nosso último encontro, né, e na sequência a professora Norma, que já se encontra aqui, né, na nossa reunião, ela vai estar seguindo em frente com vocês. Então, aí, ela vai, a princípio, seguir a mesma estrutura que está aqui, né? Mas aí, depois, vocês vão estar conversando também, né? Então, a partir da próxima semana, o encontro de vocês é com a professora Norma, e eu me despeço hoje, né, de vocês. Mas eu me despeço, mas se vocês precisarem de alguma coisa, eu sempre vou estar disponível, né? Então, todo mundo ali já tem meu contato também, né, para que seja, caso seja necessário, a gente consiga fazer essa troca de ideias. Então, eu vou fazer a devolutiva para vocês, né, desse trabalho, e na sequência, daí o próximo, professora Norma, daí ela dá sequência aí. Eu espero ter contribuído, né, com o aprendizado de vocês. Espero que tenha sido prazeroso quanto foi para mim, né, por mais que a gente esteja nessa distância, a gente sempre tem uma troca, né, e por mais que a gente não conheça, assim, né, pessoalmente, e faça essa interação mais visual, né, essa questão mais social, né, mas fiquei muito feliz de estar dando aula para vocês, né, e contribuindo com alguns elementos aí relacionados a empreendedorismo, e eu quero deixar para vocês só um abraço, né, e também para que vocês lembrem né, do nosso contrato que a gente iniciou a disciplina, onde eu sempre, né, frisei para vocês que a gente tinha que sempre estar buscando uma inspiração, então sempre busquem uma inspiração, uma forma de se recarregar, né, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, a gente precisa buscar coisas que façam com que a gente se recarregue, com que a gente tenha motivos para se alegrar, né, então busquem sempre uma inspiração, busquem sempre estar se desafiando, claro que aqui, né, a gente está aprendendo e esse aprendizado já gera um desafio, mas busquem sempre se desafiar e também busquem sempre um aprendizado, né? E também eu acho importante esse aprendizado ser compartilhado. Então, é importante que aquilo que a gente está fazendo, né? O colega falou assim, obrigado pelos colegas terem respondido o questionário. Mas é essa troca que a gente sempre quis, né? Então, vocês estarem aprendendo junto e compartilhando conhecimento. E eu espero ter ajudado. Eu desejo para vocês, né, muita saúde, muitas felicidades, sucesso. E aí eu deixo agora a palavra com a professora Norma, para ela se apresentar um pouquinho, né, para que a gente logo já finalize e deixe vocês trabalhando aí nas reuniões em paralelo, né, e caso alguém queira, continue aqui na reunião. Fique à vontade, professora. Muito prazer em recebê-la novamente. Obrigado, Jaque. Já falei para ti
no particular, mas vou dizer assim, olha, a Jaque está compartilhando comigo as informações do Moodle, então, assim, eu estou muito feliz e muito agradecida do trabalho que a Jaque fez nesse tempo que ela ficou na nossa instituição, nos nossos cursos, com os nossos acadêmicos, um trabalho incrível, assim, de muito amor, de muito profissionalismo. Então, eu volto, assim, muito honrada de ter sido substituída por você, Jaque, porque você fez um excelente trabalho. Então, para os alunos que não me conhecem, eu sou professora Norma, formada em administração, estou na UTF já há longa data, e eu tive afastada um tempo para pós-graduação, né? Então, eu estou retornando no dia 1º de abril, e a Jaque sai no dia 30. Então, essa transição, assim, a gente tem feito, né, com a Jaque nativa, e eu ainda, teoricamente, em off, mas já estou retornando também. Então, assim, eu vou cumprir o contrato que a Jaque fez com vocês, né? Então, a gente vai seguir nesse caminho, que vocês façam um ótimo trabalho, né? Outros professores também vão nos ajudar aí nas bancas finais, porque era meio que tradição a gente fazer algumas bancas para avaliar os trabalhos de vocês, né? E agora com a pandemia, então essas bancas com outros professores está um pouco limitado, aí a gente vai estudar formas aí de avaliar, mas vai ter uma avaliação conjunta de outros professores, né? E a gente vai avaliar com muito carinho o trabalho que vocês estão fazendo com muito esforço. Eu vi que é muito empenho, então que vocês façam esse trabalho assim, cientes que a gente vai olhar para ele com rigor, com critério, mas com muito amor, sabendo das dificuldades. Quando eu iniciei a minha licença, em 2018, né, em abril de 2018, o contexto social era bem outro. Então, assim, eu não trabalhei na pandemia, vou iniciar agora, vou me adaptar, estou me adaptando já, fazendo alguns treinamentos, algumas capacitações, para atender a esse desafio do ensino remoto, né, que não é muito a minha praia, mas está funcionando super bem, né? Eu prefiro muito mais o ensino presencial, tá lá em sala de aula, a gente conversar e se ver semanalmente em sala de aula, né? Mas eu vou procurar me capacitar e atender a demanda dessa forma, até que a gente esteja todo mundo vacinado e possa se reencontrar, né? Os professores vai demorar para chegar a vacina para os professores, mas daqui a pouco chega, né? Para professor, para aluno, para toda a sociedade, se Deus quiser. Então, assim, a partir de semana que vem eu estou com vocês, e aí vou observando tudo isso que a Jaque fez, vou manter o contato com a Jaque, né? E aí a gente segue o trabalho, beleza? Qualquer dúvida também vou estar, né, à disposição de vocês nesse retorno, né, nos horários de atendimento, a hora que vocês precisar. A Jaque já me incluiu lá no grupo do WhatsApp, já me incluiu aí no Moodle, e aí eu vou acompanhando, tá joia? Então, obrigada, Jaque. Um bom trabalho para vocês e fico à disposição. Muito obrigada. Então, para todo mundo, então, né, muito obrigada, então, pela receptividade de vocês também, e a gente segue aqui com a reunião aberta, caso alguém queira permanecer, né, para tirar algumas dúvidas, a gente mantém a reunião aqui. Caso seja mais específico, né, a gente pode estar marcando uma reunião mais específica, caso não tenha nenhuma dúvida, né, vamos para reuniões paralelas aí e vamos manter o foco, né, no aprendizado sempre. Boa sorte, galera, né, tudo de bom, se cuide. Obrigada, prof. Até mais, tchau, tchau.